Reverendos diáconos, diácono Anderson, diácono Nário, que estão aqui hoje rezando conosco nesta Santa Missa, na qual nós oferecemos sufrágios pela alma do diácono Antônio Ferreira, Dona Mazarello, toda a família, os amigos aqui presentes. Hoje é um dia de nos colocarmos na presença de Deus para clamar ao Senhor esta graça da vida eterna para o nosso diácono Antônio. O diácono Antônio realizou a sua missão de maneira muito serena. Era um homem bem-humorado, discreto, tranquilo, que realizou o seu ministério em tantas comunidades, mas aqui tem como a sua casa, aos pés de Nossa Senhora da Abadia. Por tantos anos serviu a igreja no ministério diaconal e assim realizou esse seu trabalho com esta autoridade discreta que fala o rito da ordenação dos diáconos. Hoje queremos clamar ao Senhor que o acolha no seu descanso eterno. E para nós também é sempre uma oportunidade, quando nós celebramos o 7º dia de falecimento de um fiel, de um amigo, de um familiar, é sempre uma oportunidade para refletirmos sobre este mistério e sobre esse drama que é a morte. A morte no mundo moderno, no mundo atual, é algo que costuma se chamar de tabu, não é? É um tema que não se fala muito. Se evita tocar no assunto da morte, se evita refletir a respeito dela, e quando se fala, normalmente se toma um caminho não cristão para refletir sobre ela. Trata-se a morte como algo que está quase que fora da nossa realidade e pertence mais ao mundo da fantasia do que da realidade. Assim, as pessoas que não creem, as pessoas que não enfocam bem, portanto, esta dimensão da nossa existência humana, têm a tentação de igualar a morte a uma espécie de ficção. Isso nós notamos de maneira muito clara no cinema, nos filmes, nas séries de televisão, nos documentários que povoam esses canais, as televisões, esses canais de stream, né? Já perceberam quantos filmes, quantas séries dedicam-se ao tema da morte, de alguma outra maneira? Muitas, né? Ou seja, por este lado, podemos dizer que a morte está como que muito de moda na nossa sociedade, mas, como eu disse, não se enfoca a morte de maneira realista. Se toma a questão da morte de maneira lúdica, algumas vezes, como entretenimento, outras vezes de maneira mórbida, né? Colocando a morte assim como algo tenebroso e que desperta uma certa curiosidade. Por isso as pessoas se sentam diante da televisão ou diante da tela do computador para assistir coisas de morte, assistir cenas de morte normalmente violentas. E isso entretém as massas. Mas isso não é a forma correta de interpretar o drama da morte. Porque a morte, irmãos e irmãs, é algo sagrado. Porque é algo que pertence ao âmbito de Deus. Por isso deve ser tratada na sua dimensão sacra. A morte não é um evento lúdico, não é apenas algo para satisfazer a curiosidade mórbida daqueles que ficam cortejando com ela em filmes fantasmagóricos. A morte é uma realidade sagrada, porque ela é uma porta que dá acesso à vida eterna para aqueles que creem e a morte eterna para aqueles que são infiéis ao plano de Deus. A morte é algo sagrado. Por isso os santos, quando refletiam a respeito da morte, eles a tratavam com este respeito e com essa sacralidade que ela merece. É de todos conhecido a expressão que usava São Francisco de Assis, né, para falar da morte. Ele chamava de a minha irmã, a morte corporal.
tratava assim, como que com carinho. Por quê? Porque ele entendia profundamente que a morte seria a porta de entrada para o seu encontro definitivo e ansiado com Deus, para com esse Deus que ele serviu de todo o seu coração, de toda a sua alma aqui nessa terra. Santa Teresa d'Ávila, portanto, também seguindo esta mesma linha, vai escrever. Ela foi uma grande escritora e mística, né, do século XVI. Santa Teresa d'Ávila, ela diz em um dos seus poemas: morro porque não morro. E voltando muito ainda no tempo, já para o Novo Testamento, São Paulo é quem vai nos dizer, né, que a morte, ela deve ser desejada por nós e preparada de uma maneira correta, porque, segundo a vontade de Deus, ela nos dará acesso à vida eterna. Por isso São Paulo nos diz: para mim morrer é lucro, porque o viver para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Considero todas as coisas desse mundo como lixo, diante do tesouro que está na presença de Deus. Devemos também nós, irmãos e irmãs, refletir na morte desta maneira, com esta valentia, com esta maturidade e com esta coragem que nos ensinam os santos. É comum que nós tenhamos medo diante da morte. Pela nossa natural fraqueza humana, diante da morte nós trememos, né? Nós nos sentimos impotentes, nós nos sentimos que vamos perder tudo, que vamos entrar num mundo desconhecido. Isso causa medo e ansiedade, é natural, mas é preciso que nós caminhemos não para ter pensamentos e atitudes naturais, mas devemos ter pensamentos e atitudes sobrenaturais, porque nós não somos apenas carne e sangue, nós somos filhos de Deus e somos herdeiros do céu. E para isso teremos que passar pelo drama da morte, abraçar a cruz da morte corporal, a fim de entrarmos verdadeiramente na vida eterna. Um bom medidor do nível de fé e de amor a Deus de um cristão é justamente analisar cuidadosamente os seus últimos momentos nessa terra. Nos processos de beatificação e de canonização dos santos, um dos temas que se analisa com muito cuidado é justamente esse: como foram as últimas horas dessa pessoa aqui na terra, como ela reagiu, quais eram as suas palavras, as suas últimas palavras, seus últimos gestos, suas últimas decisões, suas últimas atitudes. Porque o comportamento de um cristão no momento definitivo diz muito ou quase tudo do que ele viveu ao longo da sua vida aqui na terra. Aqueles que aceitam a sua morte com serenidade, com paz, sabendo-se nas mãos do Senhor, é um forte indicativo que é uma pessoa madura, que entendeu isso que os santos entenderam e que, portanto, desejavam esse encontro definitivo que foi querido por Deus. Portanto, diante da morte não podemos nem rechaçar a sua imagem como se fosse algo maldito, e nem podemos ficar desejando a morte no sentido mórbido de querer decidir o dia e a hora que nós devemos partir dessa terra. Essa não deve ser a nossa atitude. Nossa atitude deve ser de entrega confiada nas mãos do nosso Pai Deus, que sabe o que é melhor para nós e sabe exatamente o momento em que deve nos chamar. Sabe exatamente a hora de nos convidar para entrar na posse definitiva da graça que Ele nos reserva. Tive a oportunidade de visitar o diácono Antônio quando estava internado, estava iniciando o processo de internação lá no hospital. De uma maneira quase milagrosa me deixaram entrar, né, porque aqueles que estão contaminados com Covid
é quase impossível que permitam os padres entrarem no hospital para fazer a visita religiosa. Nesse caso, consegui, não sei como, entrei lá, né? E o atendi, administrei o sacramento da unção dos enfermos. Uma coisa que me impressionou no diácono Antônio foi justamente isso que nós falávamos. Ele teve uma atitude de imensa serenidade. Estava absolutamente tranquilo, que até chamava atenção, né? Ele sabia dos riscos que estava correndo, ele tinha consciência clara que era do grupo de risco, que tinha várias comorbidades, que estava contaminado com o Covid-19. Ele tinha plena consciência de tudo, não era ingênuo. No entanto, estava muito sereno, com atitude de aceitação e de paz, que é justamente fruto da fé, fruto da confiança e da entrega a Deus, que ele foi exercitando ao longo de toda a sua vida. Do diácono Antônio, portanto, nós devemos aprender esta atitude, irmãos e irmãs, para trazer para a nossa vida e rezarmos pelo seu descanso eterno. Aprender a encarar a realidade da morte, no momento, no dia, na hora que Deus quiser, com serenidade e com paz. Como dizia também São Paulo, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Que esta nossa atitude seja reflexo da nossa fé e que continuemos rezando pelo descanso eterno do diácono Antônio, de todos aqueles que faleceram recentemente. Colocamos todos diante do altar de Deus, implorando ao Senhor para eles a remissão de suas culpas e o ingresso definitivo na glória celestial. E nós que ficamos, de maneira particular, os familiares, os amigos mais próximos, pedimos que o Senhor nos dê o conforto, a paz que está fundada na nossa fé, na ressurreição dos mortos. Que assim seja.